O triunfo do Esquadrão sobre o Vasco por 1-0 em São Januário foi fundamental não apenas pelos 3 pontos fora de casa, mas também para manter a ótima sequência de invencibilidade do tricolor nesta temporada. Até agora, sob o comando de Ceni, o Bahia fez 10 jogos, vencendo 8 deles e empatando 2 partidas. Lembrando que temporada passada, o Esquadrão venceu apenas 3 partidas fora de casa pelo Brasileirão inteiro. O fato muito curioso é que nesse início já venceu os 2 primeiros jogos fora de casa contra o Timão e contra o Gigante da Colina. Sobre a partida, Luciano Juba fez o gol da vitória do tricolor de aço, que chega a 10 partidas seguidas sem perder na temporada. Com o triunfo, o Bahia soma 7 pontos e subiu para a 4ª colocação momentaneamente, ficando com o mesmo número de pontos do Palmeiras, São Paulo e Fluminense, mas perdendo nos critérios de desempate. Esses são os próximos jogos do Esquadrão ainda em fevereiro. Dia 14 e 22, deveremos ver a base atuando nessas partidas contra Jacuipense e Atlético de Alagoinhas, respectivamente pelo Baiano, já que estamos classificados e garantidos em primeiro lugar da competição. O foco do elenco principal agora é pelos play-offs da Libertadores nos dias 18 e 25, decidindo a classificação para a 3ª fase em casa diante do seu torcedor. Pelo Brasileirão, a partida contra a Chapecoense será adiada, visto que o Bahia está marcada para o mesmo dia do jogo da volta contra o O'Higgins. Agora falando sobre o mercado da bola do tricolor baiano, essa semana foi bem agitada com diversas dispensas e ainda não sabemos se haverá reposição. Rezende já havia sido vendido para o futebol chinês por até 6 milhões de reais, enquanto Kaique e Matheus jogarão no Internacional de Porto Alegre. O ponta foi um empréstimo com opção de compra e Matheus Bahia saiu em definitivo por 6 milhões de reais. Porém, não parou por aí. Chegou a hora de Cauli dar adeus ao tricolor. O meia, que já vinha negociando a sua saída para o São Paulo há aproximadamente 2 meses, conseguiu a sua liberação. Inicialmente, o clube do Morumbis havia feito proposta de empréstimo com opção de compra. No acordo feito atualmente, entretanto, há obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos de Cauli, mediante meta de 25 partidas disputadas em 2026 por 2 milhões de euros, 12,3 milhões de reais na cotação atual. Detalhadamente, essas são as obrigações do São Paulo caso o meia Cauli alcance as metas. Empréstimo por 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais até o fim da temporada. Obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos por 2 milhões de euros, aproximadamente 12 milhões de reais se Cauli jogar 25 partidas. Obrigação de compra de percentual do jogador por 600 mil euros, convertendo e arredondando ficaria 4 milhões de reais se ele jogar 40 partidas com o contrato de compra em vigor. Obrigação de pagamento de 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais por meta relacionada a títulos e conquistas pessoais. O Bahia pode arrecadar um total de 3,6 milhões de euros, algo em torno de 22 milhões de reais, e ainda ficar com 25% dos direitos econômicos do atleta. E você, torcedor, o que achou dessa venda de Cauli para um clube do Brasil? Será que ele vai voltar a ser o jogador que conhecemos em 2023? Deixe a sua opinião nos comentários. Ainda segundo o Globoesporte.com, o Bahia recebeu uma proposta para vender o fantástico Eric Puga. O clube russo ofereceu 10 milhões de euros, cerca de 61,7 milhões de reais na cotação atual, para comprar o atacante, além de 2 milhões de euros ou 12,3 milhões de reais em bônus. Os valores totais da oferta chegam a 74 milhões de reais. Pesou na decisão do Bahia o fato de o Grupo City, responsável por comandar o futebol do clube, não negociar com equipes da Rússia. Vale lembrar que essa não foi a primeira oferta rejeitada pelo Bahia por Eric Puga. No ano passado, o tricolor rejeitou uma oferta do futebol árabe de 51 milhões de reais. Puga foi comprado pelo Bahia em janeiro do ano passado por 18,8 milhões de reais.
O atacante tem 55 partidas disputadas pelo tricolor, com 9 gols marcados e 9 assistências. Agora se inscreva e deixa o gostei para fortalecer o canal, porque aqui terá sempre as melhores notícias saindo em primeira mão. Até o próximo vídeo!